Voltando aqui, então, a gente viu no vídeo anterior a definição de lista, estrutura de dados, a estrutura abstrata de dados e as operações. Agora a gente vai ver na prática como que eu crio uma lista na linguagem de programação C++, utilizando o dev, né, a IDE de programação. Então, como é que eu crio uma lista? Primeiro eu preciso importar essa lista da biblioteca do C++. Ela é nativa do C++, então eu incluo aqui include list. Aí eu tenho acesso a essa lista. Aqui eu vou simplificar criando uma estrutura conteúdo com um dado só, mas não faz sentido ser somente o tipo inteiro, int. Porque se for só inteiro, eu não precisaria criar o conteúdo da estrutura. Eu colocaria aqui somente int e acessaria esse inteiro aqui. Então a lista seria do meu tipo inteiro. Mas aqui, para simplificar, é uma informação só, é um dado, mas aqui poderia ter string, eu poderia ter nome, eu poderia ter várias informações deste conteúdo aqui dentro, certo? É bom deixar claro isso aqui, é para, de forma didática, eu não ter várias informações aqui, eu só ter esse dado, mas eu devo, se é uma estrutura, ter no mínimo 2 aqui para justificar essa estrutura, certinho? Então, criei a minha estrutura e eu vou criar a minha lista. Para eu criar a lista, eu tenho que informar que ela é list, e esse menor que maior que eu tenho que utilizar para dizer assim, ó, essa lista é de quê? É do tipo inteiro, string, char. Então, nesse caso, é do tipo conteúdo, que é a minha estrutura que eu criei aqui. Então, aqui dentro, eu só vou poder incluir do tipo estrutura conteúdo. Então, eu tenho essa lista. Como é que eu adiciono informação nela? Pronto. Eu preciso criar o tipo conteúdo, C1, C2, C3, são 3 conteúdos aqui. C1 ponto dado, eu estou informando que é 80, C2 ponto dado 36. E aí, para eu inserir item no final, a gente viu que é lista.pushback. E aí eu faço isso, pushback e boto o conteúdo. Qual é o conteúdo? C1. Então eu vou inserir aqui, ó, pushback C1, C3. Vamos lá no C++ e fazer isso aqui. Exemplo 1, tá aqui, tem uma lista, e aí eu fiz isso, C1 e C3, inserir. Ao inserir, eu quero verificar se exatamente quando eu imprimir, o 80 eu inseri no final, depois veio o 36, então ficou 80, depois 36. Então ele tem que imprimir assim, 80, depois o 36. Vou até comentar aqui para a gente constatar isso, 80, depois o 36. Eu voltando aqui, esse é o adicionar. Eu já adicionei na minha lista. Eu quero imprimir agora. Para imprimir, eu posso percorrer utilizando os meus ponteiros de begin, lista.begin, lista end. Então, se é do início, begin, o final vai ser end. Então, diferente de end. A gente está acostumado anteriormente nos fors utilizar o menor igual e ou o maior igual. Mas aqui agora, não menor que algum tamanho ou maior ou igual a 0. Mas aqui agora é diferente, porque o ponteiro begin, até quando for diferente de end, significa que ele vai percorrendo a lista. Chegou no end, ele não faz mais, porque ele chegou no final. E para isso, para eu percorrer, usando esses ponteiros aqui, o begin e o end, eu uso o iterator. Então, o iterator i, eu só tenho que formar, ó, esse iterator aqui, i, ele é de que tipo? Aí eu uso esses dois pontos, informo, ó, esse iterator aqui ele vai percorrer uma lista e é do tipo conteúdo. Se fosse do tipo inteiro, eu ia colocar list do tipo int aqui. E aí vai, eu faço um for, começando do begin, diferente de end, i++. Então é um ponteiro isso. Então se eu quero acessar o valor que está naquela lista, a gente viu isso lá em ponteiro, eu uso o asterisco. Para eu acessar, então, aquele valor, o primeiro valor, por exemplo, aqui, eu vou acessar ele. Opa, lá dentro é do tipo conteúdo. O conteúdo tem a variável dado. Então, eu coloco o ponto dado, ele vai mostrar aqui 80, depois ele vai mostrar para mim o 36. Eu já deixei pronto aqui no dev essa impressão. Eu passo aqui a lista. A lista ela vai chegar do begin até end, e aí eu faço esse iterator aqui. E começando de begin, diferente de end,
E aí aqui eu pego esse dado e mostro. Lista de itens cadastrados, ele vai mostrar. E aí aqui eu vou chamar imprimir. Passando a minha lista. Essa lista que está aqui. Passei lista, ele vai imprimir. Vou compilar. Opa, eu botei 36, né? Mas é o C3, é o 73. Isso mesmo, 8073. Se eu inserir aqui o C2 está sendo incluído no final, então vai ficar 36. Ah, Pablo, eu quero que o 36 seja no início, então push front. Então aqui esse 36 não vai ser no final, ele vai incluir aqui no início. Olha lá, o 36 vai ser o primeiro. Eu só fiz isso lá, 36, 80, 73. Então somente isso ele fez com que esse primeiro elemento fosse inserido no início da minha lista. Certinho? Continuando, vamos ver outras operações. Operação empty. A operação empty vai dizer, ó, essa lista está vazia? Então ele me informa aqui. Se eu fizer um if aqui no início, acabei de criar a lista está vazia. Né? Eu vou até colocar um outro cout aqui, para ele mostrar exatamente a informação da minha lista. Então, se não está vazia, a lista não está vazia. Se está vazia, ele vai dizer está vazia. Certo. E cá embaixo, depois que eu inseri aqui 3 informações, eu vou imprimir. E aí eu quero saber se essa lista está vazia ou não. E ele vai mostrar que não está vazia cá embaixo. E cá em cima ele vai mostrar está vazia. Era para ter pulado linha aqui. Para não ficar colado as informações. Então, ó, lista está vazia no início. Eu cadastrei aqui 3, lista não está vazia. Então, ótimo. Exatamente isso mesmo. Então, já tenho essa operação pronta aqui, o empty. Quero inserir em uma determinada posição. Aí eu uso o insert. O insert, eu preciso do iterator. Eu vou pegar o iterator e vou dizer assim, ó, iterator, posiciono ele no primeiro, né, no ponteiro inicial, que é o begin, e aí eu quero avançar, eu quero incluir numa determinada posição, por exemplo, posição 1. Usuário, informe qual a posição que você quer. 1, ele vai inserir na posição 1. Ele avança esse ponteiro na posição 1 e insere. Vamos lá fazer este exemplo, o C2. Vamos pegar o C2 e colocar numa posição que nós queremos. Não vamos usar aqui o push back front. Vamos pedir para o usuário informar. Informa uma posição da lista. Que eu poderia colocar entre 1, que eu sei que é 1, e tem uma operação aqui da lista que se chama size, que eu sei qual é o tamanho dessa minha lista. Então eu posso usar isso aqui, ó, size entre 1 e o size aqui, nesse caso, vai ser 2, porque eu só tenho 2 elementos. Então eu só posso incluir na primeira posição ou na segunda. Posso até fazer um if aqui, se in, né, posição, int posição, e vai ser essa posição aqui, ao invés de ser 1, vai ser a posição que eu quero. Vai avançar nessa posição que o usuário informou, e depois eu pego esse i aqui, que ele avançou, e insiro o C2. Então eu posso fazer um if aqui, se essa posição for maior do que o size, for menor na verdade, né? Não, vou usar essa lógica. Se for maior do que 2, posição inválida. Não existe essa posição. Se for maior ou menor do que 0, né? Porque pode ter essa possibilidade também dessa posição que o usuário informou ser
menor do que 0. Não vai existir essa menor do que 0. Posição menor do que 0 ou maior do que sais, posição inválida e não faz. Se ele informar certinho, aí eu vou chegar aqui, usar o else e fazer a inserção. E vai inserir na posição que o usuário informou aqui, certo? E vai imprimir todos os elementos já nessa posição. Então, eu vou imprimir antes, para a gente verificar o que está acontecendo aqui, ó, imprimir. Ele vai imprimir ali o C1 e C3, e depois o C2 ele vai inserir na posição e vai imprimir aqui esse C2. Então, vamos lá? Sim. Ponto e vírgula. Lista está vazia. Foi a primeira coisa. Depois eu cadastrei 8072. Informe a posição da lista entre 1 e 2. Eu vou informar 2. Eu quero que... Vou informar 1. Eu quero que ele insira aqui logo no início. 1. Lista não está vazia. Tem um detalhe. A posição 1 é 0 aqui, 1. Então, na verdade, o 1 eu queria que ele inserisse aqui ó, o 36 no início. Então, eu tenho que diminuir aqui de 1. Porque a posição 1, na verdade, é a posição 0. Então, eu vou diminuir de 1 aqui. Então, vamos lá. Informe a posição entre 1 e 2. 1 é 80, então eu vou colocar 1. 1 ele vai inserir na posição do 80. Então, vai ficar ali ó, o 36 na primeira posição. Se eu quiser agora, na segunda posição, na 2, posição 2, essa aqui, ele vai inserir no lugar do 73, posição 2. 1, 0, 2. Então, ele inseriu aqui. Certinho? Então, o outro foi a posição 1, aqui é a posição 2. Então, assim a gente viu funcionando aqui a inserção no início, no final com o pushback, no início com o push front, e uma determinada posição que o usuário escolher aqui. Se eu informar uma posição diferente, né, de menor do que 0 e maior do que 2, se eu botar aqui 3 é uma posição inválida, ele não vai inserir o elemento. Certinho? Vou pausar esse vídeo também para não ficar muito longo a explicação aqui dos próximos exemplos. Até daqui a pouco.